ao Diálogo BC, onde nós vamos ver que a economia ela mudou profundamente a cultura, a política e as relações de poder. E também essa mudança, ela acontece na linha do consumo, classificado como consumo em rede. E é esse conceito, essa categoria de consumo, que nos ajuda a entender as relações de poder e contrapoder nessa sociedade, nessa vida digital. Então nós queríamos saber do nosso professor convidado, o professor André, ele que defendeu acabou de concluir um estudo assim bem recente sobre ambivalências éticas do Anonymous Brasil, onde ele discutiu a relação ética entre ética e netativismo e seus impactos nos discursos políticos. Esse foi um estudo que ele trouxe uma grande contribuição e que agora vai compartilhar aqui para os nossos telespectadores dos Diálogos UBC. Bem-vindo ao nosso programa. Inicialmente, então, nós gostaríamos que você assim, nos delineasse um pouco esse objeto de estudo. O que muda hoje nessa economia que migra para a internet e muda a relação da cultura, muda a relação da política e muda também as relações sociais. É uma mudança muito grande, não é mesmo? Sem dúvida. Bom, boa noite. Agradeço o convite da UBC, agradeço a participação dos professores, grande honra estar aqui. E, assim como você disse, professor, eu recentemente terminei um estudo relacionado às ambivalências éticas do Anonymous Brasil. E é engraçado notar que a minha transição de graduação a mestrado ela foi muito recente. Por quê? Eu saí da graduação há cerca de 3, 4 anos atrás, assim como a plateia presente. Eu era estudante, estagiário, mal pago, tinha que pegar trem para voltar para casa, levava 1h30, até que, belo dia, você começa a sentir na sua transição de vida jovem para a vida adulta, como você começa a perceber que as expressões de poder acabam te prejudicando um pouco, no sentido de você é obrigado a se formar, trabalhar, esses discursos que você consome, seja pela mídia, seja pelos discursos formados pela faculdade, discursos dos seus pais, você vai ouvindo, nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso me formar, eu preciso ter um carro, eu preciso já pensar em comprar um apartamento. E à medida que eu entrava no mercado de trabalho, começava a assumir responsabilidades, começava a ter responsabilidades com o meu patrimônio, isso acabou me deixando muito desconfortável. E aí, no momento que meu carro foi roubado, quando eu saí da faculdade, eclodiram as manifestações de junho e julho de 2013, protagonizadas pelo Movimento Passe Livre em São Paulo, Avenida Paulista, região central, em que elas se trataram principalmente de uma expressão de indignação coletiva, de redes de indignação coletiva, que elas foram potencializadas pelos discursos generalizados nas redes sociais e também por toda uma explosão geral da insatisfação popular frente à fragilidade das instituições democráticas que a gente vive hoje. Então eu estava no meio dessa frente de indignação e, ao mesmo tempo, procurei o mestrado para poder entender o que estava acontecendo dentro disso tudo e como que eu poderia me relacionar melhor com a minha profissão, que acho que é uma coisa que todos nós, profissionais e estudiosos da comunicação, fazem. E aí você foi buscar você fez toda uma retrospectiva, né, bibliográfica, lendo o seu trabalho, percebemos assim que você recuperou assim uma série de estudos, foi buscar um embasamento, né, com autores que justamente vão tentar responder essa sua inquietação. Exatamente. E a inquietação principalmente desses coletivos que atuam, que intervêm e nessa nova relação de poder e contrapoder. Eu acredito que assim você foi se alimentar a partir desses estudos. Exato. O que é a comunicação, professor? A comunicação, como definida por alguns estudiosos como Castells, ela é a troca de significados. Significados que são formados por símbolos, que são formados pela cultura, que são formados por uma série de referências imagéticas que acabam formando as relações sociais. Essa troca ela é formada muito pela questão da ideologia.
O que é ideologia? O que forma a ideologia? A ideologia é justamente esse conjunto de referências que acabam se expressando nas relações sociais, e a ideologia ela acaba formulando uma relação de comunicação, de troca de significados dominante. Então, a ideologia ela é muito próxima à cultura, próxima a estilos de vida, ela te impõe padrões e estilos de vida para que nós possamos viver em sociedade. Nesses tempos modernos, em que a gente vive sobre muitas referências, muitos estímulos, e que a sociedade está cada vez mais estimulada a expressar sua opinião e a soltar o indivíduo dentro de um papel heróico. É o pluralismo de ideias, de conceitos. Exatamente. Quando você é estimulado a assumir um papel, seja por meio do consumo de um ideal de provar-se para o mundo e ser perfeito para o mundo, acabam gerando discursos confusos, um pouco contraditórios, que acabam se expressando no consumo. O consumo hoje, a gente pensa o consumo como a relação de você comprar um produto e ter esse produto de volta a partir da compra para você usufruir dele, seja da maneira que for. Então muita gente associa o consumo ao consumismo. Eu quero ter um tênis super bonito, uma camisa super bonita, mochila super bonita, materiais escolares super bonitos para poder me expressar frente às pessoas e como eu sou uma pessoa especial e heróica frente a todo esse mundo de referências e estímulos. Essa visão sobre o consumo, ela, apesar de fazer sentido, ela é um pouco superficial. Porque quando a gente usa o consumo como uma ferramenta para a gente expressar, a gente também vê que o consumo é uma ferramenta de que o sujeito moderno hoje, contemporâneo, ele se encontra dentro do mundo. Então, como que você pode consumir a partir da expressão da sua identidade? Então, quando você consome a partir da identidade, você vê que o consumo, ao mesmo tempo, ele tem uma relação de poder por pautar-se na compra, e ao mesmo tempo de contra-poder porque ele questiona-se. O consumo te faz questionar. Que você compra alguma coisa, no ano seguinte você pode estar consumindo referências completamente diferentes. Então, há um processo um pouco de desconstrução do sentido que o consumo tem tradicionalmente nas ciências sociais. Exatamente. Você vai desmistificar isso, que ele não é somente um consumo hedonista, um consumo assim que não gera. Ele passa a ter uma função. Dentro do seu estudo, você percebe um pouco isso. Os autores mostram isso. Sim. Que a categoria, o conceito de consumo, ele passa a ser determinante para você entender essa mudança da migração para a economia digital, a cultura digital, a política digital. Exatamente. Então, o consumo, ele é uma forma, ele ajuda o sujeito contemporâneo a formular discursos. O consumo de imagens, ele te traz referências. Então, o consumo não significa necessariamente a compra. O consumo significa acompanhar notícias, ver filmes, ler livros, ouvir músicas. Então, o Anonymous, me permita contextualizar o Anonymous, né, que o movimento, não trata-se de um movimento, mas uma ideia, um sentimento nascido dentro do ambiente da internet voltado à subversão, voltado ao combate à autoridade das instituições hoje. E como a gente falou, a expressão das instituições hoje, que chega a ser um pouco ditatorial e que o próprio consumo ele te impõe coisas e o consumo te faz questionar essas coisas, dali que surge toda uma iniciativa voltada a estar sempre se questionando. Sempre se questionando. Então, a partir disso, um movimento como o Anonymous surge pensado dentro da cultura digital, em que ele tem as referências das indústrias que formularam a cultura digital. E esse movimento, quando sente que essa indústria está abusando do seu poder de referências de imagens, os caras vão lá, invadem sites, fazem uma série de boicotes, até que esse sentimento de indignação frente às instituições ele chegou a tamanha expressividade que os anônimos saíram das poltronas da internet e foram para as ruas manifestar contra absolutamente tudo que incomodava eles. E isso é um dos pilares do ativismo digital muito contemporâneo, de coisa dos últimos 10 anos, 5 anos, que encontrou também seu ápice na eclosão das manifestações da Primavera Árabe, onde ditadores foram detronados, e que acaba se expandindo até o Brasil hoje.
Então, Porque ele nasceu, o Anonymous não nasceu no Brasil. não. O Anonymous ele nasceu na internet. Na Então, internet, ele não mas- tem fronteiras. Mas assim, não teria sido dos Estados Unidos. A primeira manifestação do Anonymous foi contra a Igreja da Cientologia, em 2008. A Igreja da Cientologia, ela era caçoada pelos Anonymous, porque eles tentavam censurar alguns vídeos, censurar materiais que o pessoal da internet pegava e caçoava. E até que essa censura chegou a tamanho ponto em que os Anonymous se sentiram ofendidos a ponto de falar: não, vocês estão abusando da autoridade que vocês têm sobre as suas próprias informações. E eles saíram às ruas da Alemanha, Nova York, da Europa em geral. E então foi uma coisa muito fragmentada, em que não tem um lugar específico de nascimento e que ela acaba se reverberando para outros povos, para outras culturas. E que é engraçado entender como cada cultura de cada país apropria-se do ideal Anonymous de subversão e acaba jogando dentro do seu próprio contexto. Então, na Primavera Árabe, por exemplo, onde os governos totalitários limitavam o acesso à informação, como que os anônimos desses lugares, eles driblavam as formas de governo para poder dar acesso à informação a quem precisasse, a quem queria, a quem necessitava. No Brasil, o caso do Anonymous é muito específico porque ele também se confunde a essa relação de indignação coletiva que todos nós brasileiros temos com as instituições democráticas hoje, e como que isso acaba se reverberando de um jeito confuso, de um jeito polarizado. O Anonymous é formado por não uma comunidade, mas uma articulação de pessoas jovens, nascidas dentro da internet, que questionaram todo um estilo de vida contemporâneo capitalista dentro da internet. E esses ideários anônimos, eles acabam se misturando com o ideário de indignação contra a preservação das instituições democráticas do Brasil. Então, não é exagero dizer que o ativismo Anonymous contra o Marco Civil também se trata de um ativismo político. Também possui motivações políticas posicionadas contra um governo que o Anonymous e também parte da sociedade brasileira consideram que abusa da sua autoridade. Então, todo o movimento contrário à política brasileira que a gente acompanha hoje, ele mistura-se com o ideal de liberdade promovido pelas sociedades democráticas dentro da internet. E essa contradição ela acaba acontecendo porque o Marco Civil ele está dentro de uma zona cinzenta. O Marco Civil, quando o Anonymous tenta colocar o Marco Civil do lado negro da liberdade da internet, por achar que se trata de uma ação institucional. Por quê? Porque o Marco Civil é um conjunto de leis que pregam direitos e deveres dentro da internet. E o que o Anonymous acha um absurdo é que o Anonymous, como um movimento que surgiu para preservar as liberdades, ele chega para os idealizadores do Marco Civil e fala: quem é você para dizer o que é liberdade e o que não é? Então, a liberdade em rede, ela, na visão do Anonymous, ela não há ninguém que deva dizer o que é liberdade e o que não é. A liberdade para eles é desregulamentada. Então, se você tenta tirar o que significa liberdade, é um termo difícil de se definir, naturalmente, porque não é uma coisa que você consegue explicar. Então eles vão na própria essência, ou seja, quando se fala de marco regulatório, eles vão contra justamente essa regulação, que não pode existir regulação. Exatamente. por ser a internet. É isso? Exatamente. Trata-se de uma ética voltada aos ideais neoliberais, né, em que a liberdade não pode ser violada em nenhum momento por iniciativas de regulamentação. Então, é a lógica econômica liberalista, onde os mercados operam do jeito que eles quiserem, e com a mínima intervenção do governo, haverá liberdade, haverá competitividade. O Anonymous pensa isso da internet. O Marco Civil, ele nasceu principalmente como uma iniciativa para que as operadoras de internet não apropriem-se da infraestrutura de rede, como está acontecendo agora no movimento Internet Livre, onde as operadoras ainda estão tentando driblar as legislações do Marco Civil
para poder criar franquias de dados e cobrar mais em cima dos usuários sobre serviços específicos, como Netflix, WhatsApp e Instagram. Hoje o serviço é fixo. Com a aprovação desse projeto de franquias, cada serviço de internet vai passar a ser cobrado separadamente. E isso é uma das coisas que o Marco Civil tenta combater ao máximo, que é baseado no princípio da neutralidade de rede. O que é o princípio da neutralidade de rede? Ele parte do ideal de que toda a informação deva ser tratada da mesma maneira, principalmente na internet. Isso, por um lado, a neutralidade de rede permite que os serviços de internet possam competir livremente entre si para ver quem consegue entregar melhores experiências para os usuários a preços eficientes. Mas, por outro lado, existem correntes teóricas de pensadores da economia que falam que vai chegar um momento em que a neutralidade de rede, a liberdade da informação dentro da internet vai chegar a ser insustentável, até que ninguém vai conseguir pagar pelo que está prometendo. Então, quando você começa a refletir sobre esses atos, desconstruir o que é liberdade para o movimento, o que é liberdade para as instituições, o que é liberdade para as pessoas, você começa a aprofundar o diálogo. E na aprofundação do diálogo é possível desconstruir o que o Marco Civil propõe, porque o Marco Civil também, ele, apesar de trazer um papel conciliador para a internet brasileira, que se trata de uma referência mundial, ele ainda assim possui falhas, tanto levantadas pela oposição, como que ainda assim ele permite que as empresas de tecnologia possam trafegar livremente pelas intimidades e privacidades dos indivíduos. Então é necessário aprofundar esse debate, coisa que os movimentos ativistas hoje falham em fazer, muito em função de uma moral emotivista, de uma indignação coletiva contra o momento político atual brasileiro. Perfeito. Nós, André, nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida a gente volta com o nosso diálogo do UBC com perguntas também dos participantes aqui da nossa plateia. Certamente nós temos assim outras questões, mesmo aprofundar essa chave de leitura do consumo, que eu achei isso era muito importante no seu estudo. E também o papel da cultura, o conceito de cultura. Então, um breve intervalo e nós retornamos então com essas polêmicas, de liberdade desregulamentada. É contraditório. Vamos lá então. Nós retornamos com diálogos na TV com o André Sena, ele que é um pesquisador, mestre em ética, comunicação e consumo pelo programa de pós-graduação da SPM. Então nós vemos que os atores sociais eles se apropriam, como forma de fechamento do nosso diálogo do BC. Os atores sociais se apropriam, como você fala no seu estudo, desse processo comunicacional para criar projetos, defender interesses e reafirmar seus valores. Sim. É um pouco essa o ideário desse novo protagonismo. André, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que ele honra esse título de mestre, há 2 meses. Esperamos um dia tê-lo aqui, quem sabe, entre nós, está sendo reivindicado para o Marcos, mas não para o João, Por que assim... Surgiu uma coisa agora. Vamos antes, então, do encerramento, então, uma nova pergunta. O seu trabalho você fala muito conceitualmente, Poder contra poder. E aí eu queria pensar um pouco isso, do ponto de vista conceitual. A partir de antes de julho de 2013, a política era uma coisa que ficava segundo plano. Sempre não se falava muito em política, teoricamente. A partir de julho de 2013, a política veio à tona, como algo que interfere nas nossas vidas no cotidiano. Trazendo um pouco isso para a comunicação e, logicamente, para a política, como você vê os discursos que hoje estão polarizados, o que isso significa, não só para o consumidor, mas também para o produtor, do ponto de vista que os discursos praticamente eles se tornam binários, ou seja, ou à esquerda ou à direita, e como a gente pode pensar isso num processo de evolução no sentido de entender a política como matizes, ou seja, de uma certa
a partir de uma certa proposta, eu posso me colocar um pouco mais à esquerda e a partir de outro um pouco mais à direita. Então, assim, como é que você acha que a gente pode evoluir nesse sentido, tanto no sentido da produção quanto do conteúdo, tirando, por exemplo, você falou do Bolsonaro, que hoje representa a extrema-direita. Teoricamente, a gente tem uma extrema-esquerda que pode ser representada pelo Jean Willis. E nesse bolo fica algumas pessoas que não se identificam nem com o Bolsonaro, muito menos com o Jean Willis. E como é que a gente pode pensar nesse sentido, na produção de conteúdo? E também, e você utiliza também o teórico Bauman, que ele diz que hoje existe um divórcio entre política e poder. Então, eu gostaria que você falasse nesse sentido, se talvez essa falta de discussão política nos levou ao que a gente tem hoje, assim, inclusive nesse pensamento binário, que ou é um lado ou é o outro, e a gente pode entender que isso não corresponde à totalidade da população, tanto daqueles que consomem quanto daqueles que produzem. Então, um pouco isso. Eu acho que principalmente a juventude brasileira, né, ela começou realmente a ter um engajamento político maior pós-manifestações, quando o pessoal descobriu que se for para a rua e que se conseguir ter uma proposta de ativismo concisa e que traga a disciplina dentre os seus simpatizantes, que consiga ir para a rua, ela se legitima como uma ação social legítima e que provoca questionamentos e que acaba entrando na agenda da mídia, acaba entrando na agenda das políticas públicas. E essa polarização política, porque o que acontece com ela? Ela acaba caindo muito em função de como os ativistas no Brasil eles são fragmentados, eles são frágeis na sua proposta, muito em função de uma democracia brasileira. Aliás, desculpa, não são frágeis. Eles vêm de uma democracia frágil. Esses movimentos eles acabam ocupando certos níveis de poder que não eram ocupados pelas instituições democráticas no Brasil, muito em função do que a gente discutiu, de que as instituições democráticas no Brasil são jovens, ainda estão entendendo como que elas operam. A democracia, de fato, no Brasil, ela tem menos de 30 anos. O Brasil teve 4 presidentes nos últimos 20 anos, e 2 deles sofreram um processo de impeachment. Então, isso mostra como que a gente está fragilizado, como que a nossa relação com a democracia é muito frágil. Por quê? Por causa das desigualdades. Eu acho que não existe uma resposta única para a questão da polarização política. Existem os discursos de igualdade que vão preenchendo vazios de poder, e que esses vazios de poder, eles acabam falando mais alto justamente porque eles são polêmicos, eles querem fazer mais barulho e se sentir como realmente aqueles que expressam a vontade da população por ver um Brasil melhor. Eu discordo de você ao pensar o Jean Willis como integrante da extrema esquerda. Não vejo o Jean Willis como da extrema esquerda. O que é a extrema esquerda? A extrema esquerda é quase uma forma de anarquismo desregulamentado, mas também não é anarquismo, que anarquismo é a esquerda pura, assim, onde há uma emancipação completa das instituições e as pessoas conseguem viver pacificamente sem fronteiras. O anarquismo ele foi reapropriado, e o anarquismo e o socialismo foi reapropriado por governos totalitários como o da União Soviética, e que acabaram entrando em esquemas totalitários para poder manter o controle e para poder manter uma ideologia política que fizesse sentido para os anseios da população à época. O Jean Willis ele faz parte de uma esquerda mais democrática, uma esquerda democrática que busca combater os discursos de ódio e como que a gente combate esses discursos de ódio por meio do diálogo. Então eu às vezes vejo... Só acrescentar, é que assim, eu posso até, talvez ele não seja de esquerda, mas do ponto de vista de uma ação. Nós contra a eles. polêmica PL 122, que teoricamente, não sei se você sabe da história, que foi colocado no horário que houve toda aquela polêmica e tal, e um assunto que é extremamente polêmico, né?
trata da perspectiva das relações humanas, né? Então, isso não discutido de uma forma mais ampla, não torna esse assunto mais a extremo, é nesse sentido, assim, eu não discuto a pessoa em si, mas só o ato, que muitas vezes o ato pode transformar aquele discurso mais a extremo. Então, só pensando nesse sentido, se você não acha que talvez a esquerda deva fazer essa reflexão no sentido de repente, procurar muito mais o debate amplo, é nesse sentido assim, que eu estou Legal. Sem a menor dúvida. Sim, sim. Por quê? dessa atitude, da atitude em si, de repente buscar um Estado paternalista que ele deve dizer o que o indivíduo deve pensar sobre alguns assuntos, que no caso é a questão só nesse sentido. Já tá. É só fazer um fechamento super... Sim. Nesse caso você tem a total razão, porque a esquerda ela também adota muito forte um discurso de nós contra eles. E quando você adota esse discurso de nós contra eles, por que você adota esse discurso de nós contra eles? Porque, queira ou não, ele também obedece a uma técnica capitalista de angariar mais seguidores. E por que é necessário você combater isso? Porque ele também não promove uma... Ele torna a esquerda mais próxima dela mesma, e não mais próxima de um ideal de prática da plena democracia. Então é muito necessário que ambos os discursos eles se questionem e eles dialoguem mais. Existem estudos, principalmente voltados da área da tecnologia, que eles mostram que no meu feed de notícias do Facebook, ele é voltado a os alunos secundaristas fazendo coisas lindas, os discursos do Jean Willis, discurso de esquerda. Eu só vejo discurso de esquerda. E quando aparece um ou outro discurso que é contrário ao meu, ele é muito combatido e às vezes eu acabo nem vendo, às vezes eu não consigo ver uma macro situação em que me permita aprofundar o debate, em que permita realmente questionar. Exatamente. Então, é a questão de como a gente consegue filtrar o nosso consumo de informações. Ele acaba voltando para isso, porque quando você assume um lado, quando você quer defender uma liberdade a favor da igualdade, e você só começa a usar os seus referenciais e os seus pontos de vista, você acaba se transformando naquilo que você promete combater. Ninguém aqui é dono da verdade. A humanidade... A gente estuda, e vocês sabem que quanto mais você estuda, mais dúvida você tem. É por isso que o diálogo é importante. Então, é justamente isso. Empatia, diálogo, e quanto mais informações você começa a ter, mais você começa a adotar um discurso conciliatório. E esse é um papel muito importante do jornalismo, que é entender e empatizar com os dois lados. Eu acho uma coisa muito, muito importante se ter em mente. E é isso.